Mais uma videoaula em que eu vou tratar superficialmente o tema configuração eletrônica, estrutura eletrônica dos elementos, tabela periódica. Esse conjunto de videoaulas que eu estou gravando agora é dedicado aos alunos de cursos em que a química não é abordada com tanta profundidade, mas ainda assim a química tem a sua importância. Então, se você faz um curso do tipo zootecnia, engenharia de pesca, ecologia, possivelmente essas videoaulas vão te ajudar, mas eu vou tratar o tema superficialmente. Se você faz um curso do tipo química, engenharia química, física, então eu recomendo que vocês assistam as videoaulas de estrutura eletrônica do canal Universidade da Química. Tem algumas delas ali na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui da aula passada, distribuição dos elétrons. Então, os elétrons são distribuídos em camadas, subcamadas e orbitais. Se você não se lembra, por favor, reveja a aula passada. Esse princípio da exclusão de Pauli é válido aqui, vai ser importante para átomos polieletrônicos, então eu já volto nele. Bom, números quânticos, você tem o número quântico n, que assume valores inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, é o número quântico principal. O número quântico L, que é o número quântico do momento angular orbital, que assume os valores 0, 1, 2 e até no máximo n menos 1. Esse número quântico L, relacionado entre aspas, aos subníveis de energia ou subcamadas, ele está associado também à forma do orbital, ou dos orbitais. E ml, relacionado à orientação dos orbitais. Isso tudo eu tratei na aula passada. Então, esses números quânticos n, l e ml vêm como consequência matemática da resolução da equação de Schrödinger. Ainda há um quarto número quântico que nós precisamos especificar ao fazer a configuração eletrônica, e vejo que eu estou falando superficialmente. Nós vamos trabalhar a parte mecânica aqui. Mecânica no sentido de que você, aluno de zootecnia, ecologia, engenharia de pesca, vai pegar um dado átomo e vai fazer a configuração eletrônica mecanicamente. Você não vai entender com profundidade, por exemplo, os resultados da resolução da equação de Schrödinger. Mas isso que você vai aprender já vai ser o suficiente para você avançar, entender tabela periódica, propriedades periódicas e mais tarde abordar ligações químicas. Então, nós temos aqui 3 números quânticos orbitais, que vêm da solução da equação de Schrödinger, e um quarto número quântico, que é o número quântico magnético de spin. Então a gente precisa especificar esse quarto número quântico, e o spin é uma propriedade intrínseca do elétron, e eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas o canal Universidade da Química trata disso com profundidade. Bom, veja só, que uma coisa que eu já expliquei na aula passada é que para os átomos hidrogenoides, como por exemplo hidrogênio, os orbitais de uma mesma camada são degenerados, ou seja, tem a mesma energia. Então o hidrogênio tem um elétron só. Se o elétron estiver na terceira camada, a energia é a mesma se ele ocupa um orbital 3s, ou um orbital 3p, ou um orbital 3d. Então os níveis, as subcamadas, os orbitais numa dada camada da eletrosfera para o átomo de hidrogênio, os orbitais são degenerados, tem a mesma energia. Essa degenerescência é quebrada para o átomo polieletrônico, e eu vou explicar isso com mais detalhes numa próxima videoaula, quando eu for tratar de carga nuclear efetiva e blindagem. Mas eu posso adiantar a vocês da aula anterior, ou lembrar vocês da aula anterior, que os orbitais S se aproximam mais do núcleo em relação aos orbitais do tipo P, só para servir como exemplo. Então, por exemplo, se você tem um orbital, um S completamente preenchido, esses elétrons no orbital 1s vão ter energia menor que os elétrons nos orbitais 2s e 2p.
pois os elétrons no orbital 1s estarão mais próximos do núcleo, a atração é mais intensa. Por outro lado, esses elétrons no orbital 1s repelem os elétrons dos orbitais 2s e 2p. Então, o efeito de blindagem está relacionado a essa repulsão exercida pelos elétrons mais internos sobre os elétrons em subcamadas mais distantes do núcleo. Mas isso nós vamos voltar numa próxima videoaula para tratar desse aspecto. Bom, vamos ver o que nós temos aqui então como orientações sobre a distribuição eletrônica em átomos polieletrônicos. Então, é o princípio de Aufbau, é o princípio da construção. Então, regras gerais aqui. Elétrons são atribuídos a subcamadas em ordem crescente do valor de N mais L. Para duas subcamadas com N, com o mesmo valor de N mais L, você atribui o elétron primeiro à subcamada com o menor valor de N. Então, essa figura aqui é reveladora. Lembrando, a degenerescência dos orbitais é quebrada para átomos polieletrônicos devido ao efeito de blindagem, que será tratado numa próxima aula com mais detalhes. Então você preenche primeiro 2 elétrons no orbital 1s. Detalhe então que tem que ficar na cabeça de vocês, alunos de zootecnia, ecologia, engenharia de pesca, esses cursos em que a química não é abordada com tanta profundidade, é que você tem, digamos assim, no máximo 2 elétrons por orbital. 2 elétrons por orbital. Importante é que esses elétrons devem ter spins opostos. Então você tem lá o número quântico magnético de spin. Se há 2 elétrons por orbital, um desses elétrons vai ter um número quântico magnético de spin igual a 1/2, e o outro vai ter o número quântico magnético de spin igual a -1/2. Então é importante que esses elétrons tenham spins opostos. Então, novamente, nós estamos aqui tratando da mecânica, nós não estamos tratando de teoria. Para eu explicar spin para você seria um assunto bastante penoso para um aluno de zootecnia, por exemplo, que está focado em outros aspectos da química, por exemplo, associados à análise química. Mas eu posso afirmar para vocês que spin é uma propriedade intrínseca do elétron. O spin do elétron é igual a 1/2. Spin, traduzindo para o português, significa giro, é como se fosse um momento magnético intrínseco do elétron. E o mais misterioso disso, por exemplo, é que o fóton, a luz, que é a onda, o fóton tem spin 1. Então, vou parar por aqui, só vou dizer assim, para nós, alunos de zootecnia e ecologia, é importante você saber que o número quântico magnético de spin, ms, vai ser igual a +1/2 ou -1/2. Também é importante você saber que para o átomo polieletrônico você começa a preencher os orbitais em ordem crescente da soma N mais L. Passei um pouquinho rápido aqui, vamos ver a figurinha que eu tinha. Então aqui, olha, N igual a 1, L igual a 0, então N mais L é igual a 1. Então você primeiro preenche elétrons aqui. Se você tiver, por exemplo, hidrogênio, obviamente o elétron tem para esse orbital. Essa setinha para cima eu estou representando número quântico magnético de spin como +1/2, setinha para baixo -1/2. Então aqui 2 elétrons por orbital. O próximo orbital a ser preenchido é esse aqui, em que N é igual a 2, L igual a 0. Então N mais L é igual a 2. Então esse é o próximo. O lítio, você teria que colocar um elétron aqui. Se você tiver o berílio, então mais um elétron aqui. Notem que tem spins opostos. O próximo orbital, ou os próximos orbitais a serem preenchidos são os orbitais da subcamada 2p. Então, N igual a 2, L igual a 1. Então, N mais L aqui é igual a 3. Então, você pode pôr um elétron, por exemplo,
número atômico 5, o elemento de número atômico 5, que é o boro. Se você tiver o elemento de número atômico 6, você vai ter que colocar o segundo elétron na subcamada 2p em outro orbital p, de tal forma que esses elétrons se mantêm o mais distante possível. Então, se você tiver, por exemplo, nitrogênio, esse elétron vem para um terceiro orbital do tipo p. E você começa a colocar um segundo elétron em um orbital somente depois que você tem 3 orbitais semi-preenchidos. Então, por exemplo, depois do nitrogênio vem o oxigênio. Então, vem aqui um elétron. Depois do oxigênio, número atômico 8, vem o flúor. Depois do flúor vem o neônio. Daqui a pouco eu vou reprisar essa questão de configuração eletrônica. Então, vamos ver o que nós temos aqui no nosso texto do livro, que é importante para nós. Aqui. Então, isso aqui eu já falei, a ordem crescente de N mais L. Já mais alguma coisa aqui que está faltando, a parte teórica. Vamos ver. Não, a carga não vai efetiva para a próxima aula, então está um pouquinho mais aqui para cima. Joia. Então, princípio da exclusão de Pauli. Não há mais que 2 elétrons com o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Então, se você tiver 2 elétrons no mesmo orbital, eles devem ter spins opostos. Então, vamos fazer uma análise aqui do que eu coloquei. Por exemplo, pensa aqui nesses 2 elétrons nesse orbital. Poderia ser, por exemplo, o orbital 2px. Então, aqui, para o primeiro elétron, o N vale 2, o L vale 1, o ML vale menos 1 e o MS mais 1,5. Para o segundo elétron, N também vale 2, L vale 1 também, ML também vale menos 1 e o MS vale menos 1,5. Então veja aqui, você pode ter 2 elétrons em um mesmo orbital, desde que eles tenham spins opostos. Então, nesse caso, nós dizemos que os elétrons estão emparelhados, ou melhor, emparelhados. Se você tivesse orbitais sempre preenchidos, você teria spins paralelos. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Então, isso leva à afirmação geral de que 2 elétrons e o mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto. Bom, isso aqui foi o que eu acabei de falar. Então, 2 elétrons em o mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto dos 4 números quânticos N, L, ML e MS. Isso é o princípio da exclusão de Pauli. Vamos ver se tem mais algum princípio para descrever aqui. Teria a regra de Hunt, mas eu acho que ele não está tratando aqui, mas eu vou citá-la aqui novamente quando for fazer as configurações eletrônicas. Então, esse aqui é o famoso diagrama de Linus-Pauling. Então, você preenche os orbitais para o átomo polieletrônico em ordem crescente de N mais L. Então, repare aqui, N mais L vai aumentando aqui, né? 2S, 2P, aqui N igual a 3. Veja só, quando você tem 3S, você tem N mais L igual a 3. Da mesma forma que quando você tem 2P, N mais L também é igual a 3. Então você preenche primeiro 2P, que tem um N menor que o 3S. Depois do 3S vem 3P, regra geral, você preenche o 4S, mas isso aqui tem você preenche o 4S antes do 3D, mas isso aqui nós vamos estudar com mais detalhe quando formos iniciar a configuração eletrônica de elementos de transição. Então vamos usar alguns exemplos rapidamente antes que essa videoaula fique muito longa. Então, obviamente, para o átomo de hidrogênio a configuração é 1s1. O segundo elemento da tabela periódica, 1s2. Pensar um pouquinho aqui. Olha só, camada N igual a 1, camada K
N igual a 2, camada L. N igual a 3, camada N. N igual a 4, camada N. Vamos pegar... veja que eu não me preparei para explicar isso aqui, mas eu acho que eu tenho na minha cabeça isso aqui. 2N ao quadrado. Então aqui N vale 1. 2N ao quadrado, então é 2. Aqui N vale 2. 2N ao quadrado é 8. Aqui N vale 3, 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18. Aqui N vale 4, 4 ao quadrado é 16, vezes 2, 32. Então, vamos dizer que isso aqui seria, entre aspas, o número máximo de elétrons por camada. Deixa eu só dar uma pausa aqui, vou tomar uma água. Aí agora essa formuleta aqui, 2N ao quadrado, vai ser válida só até o N igual a 4. Se você tiver N igual a 5, KLMNO, né, camada O, então você vai ter 32 elétrons no máximo. N igual a 6, você tem 18 elétrons, e N igual a 7, você vai ter 8 elétrons. Isso é suficiente para fazer o preenchimento, digamos assim, dos orbitais, dos elétrons em orbitais de átomos polieletrônicos. Mas vamos tentar focar aqui nessas 4 primeiras camadas. Então, a camada K comporta 2 elétrons. Na tabela periódica, a primeira linha tem 2 elementos: o elemento de número atômico 1, que é o hidrogênio, e o elemento de número atômico 2, que é o hélio. Então, a primeira linha, você precisa apenas preencher a primeira camada da eletrosfera. Na segunda linha, você tem 8 elementos, começa no lítio e vai até o neônio. Tá vendo? A segunda linha da tabela periódica, o segundo período da tabela periódica. Então, dá para você ter uma ideia de que o número de elementos nesses períodos da tabela periódica está associado também ao número máximo de elétrons por camada. Quando você vai para N igual a 3, você também tem 8 elementos, só que o detalhe é que você não preenche orbitais 3D aqui no argônio, você começa a preencher orbitais 3D aqui no escândio. E esse quarto período aqui tem 18 elementos. Vamos lá fazer mais a configuração de mais alguns elementos da tabela periódica. Então eu vou montar aqui o famoso diagrama de caixinhas, né? Nesse eixo Y eu tenho a energia. Para o hidrogênio, número atômico 1, eu tenho apenas um elétron que fica acomodado no orbital do tipo S, então, orbital 1s. Quando eu tenho o hélio, que é o segundo elemento aqui da tabela periódica, então eu vou ter 2 elétrons ocupando o orbital 1s. Então esses 2 elétrons têm que ter spins opostos. Notem que, de propósito, eu coloquei essa caixinha que representa, digamos assim, o orbital 1s mais abaixo em relação ao do hidrogênio. Por quê? Do hidrogênio para o hélio aumentou um próton no núcleo. Então, esse orbital 1s do hélio deve ter uma energia menor que o orbital 1s do hidrogênio. Por quê? Porque prótons atraem elétrons, né? Então, obviamente, essa atração faz com que a energia diminua. Detalhe aqui, o hélio está nessa última coluna, que é a família 8A ou 18. Ele está com a camada K completa, ele é um gás nobre. Sob condições normais, ele não forma compostos. São átomos livres, digamos assim, no estado gasoso. O hidrogênio está aqui na família 1A, mas a rigor ele não pertence a nenhuma família. Algumas tabelas periódicas colocam o hidrogênio aqui na família 17 ou 7A. O ideal seria que o hidrogênio estivesse aqui, pois ele não pertence a nenhuma
das famílias. Vou fazer agora a configuração eletrônica dos elementos do segundo período, começando com o elemento de número atômico 3, que é o lítio. Está vendo o lítio aqui? Então, vou montar um diagrama. Veja só, diagrama de energias. Então, lá, o orbital 1s e o orbital 2s. O lítio tem 3 elétrons, por número atômico 3, então é suficiente essas duas camadas. Então, aqui, 2 elétrons no orbital 1s, eles têm spins opostos, os spins estão emparelhados, e restou um elétron que vai no orbital 2s. Repare só, o lítio tem um elétron na camada de valência. A camada de valência é a última camada que você preenche da eletrosfera. E ele pertence à família 1A. 1A está, digamos assim, quase que em desuso, mas eu ainda acho prático essa nomenclatura. Talvez porque eu tenha aprendido assim no passado. Família 1, ou grupo 1, ou família 1A, é a primeira coluna. Tem um elétron de valência. Você poderia escrever assim, configuração 1s2, 2s1. Aqui está a configuração eletrônica do lítio. Agora, vou até mudar de cor aqui a minha canetinha. Vou colocar em preto. O próximo elemento é o berílio. Berílio, número atômico 4. Então, a configuração dele como que fica? Aqui, esse eixo Y é a energia. Orbital 1s, de menor energia. Depois vem orbital 2s e os 3 orbitais 2p. 4 elétrons, então um elétron para cá, outro elétron para cá, 2 elétrons no máximo no orbital 1s, 2 elétrons no máximo no orbital 2s. Então a configuração dele é 1s2, 2s2. Repare só, de propósito coloquei a caixinha aqui referente ao orbital 1s abaixo da caixinha referente ao orbital 1s do lítio. Aqui eu também coloquei de propósito a caixinha referente ao orbital 2s do berílio abaixo da caixinha referente ao orbital 2s do lítio. Porque do lítio para o berílio aumenta um próton no núcleo, então aumenta a carga nuclear. 1s2, 2s2, 2 é a segunda camada, a última camada preenchida com 2 elétrons, a camada de valência, essa é a última camada preenchida. Por isso, o berílio pertence à família 2A, ou família 2, simplesmente a segunda coluna da tabela. O próximo elemento, agora, é o boro. Então, o boro, vou mudar a cor da minha canetinha para vermelho, para ficar bonitinho. Então, vamos lá. Boro, esse eixo Y aqui se refere à energia. O boro, número atômico 5. Então, vou representar aqui a configuração eletrônica dele no diagrama de caixinhas. 2s. Isso aqui é coisa bem de ensino médio, né? A química aqui é fast food, no sentido de que nós não vamos aprender teoria, que nós vamos aprender mecânica. Essas aulas são dedicadas aos alunos de cursos em que a química não é o foco principal do curso, tipo zootecnia e ecologia. Mas a química tem sua importância no curso, você precisa aprender, mesmo superficialmente alguns dos temas. Então aqui tem os 5 elétrons, 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 1 elétron restante no orbital 2p. Então a configuração fica 1s2, 2s2, 2p1. Então ó, a segunda camada é a camada de valência. Na camada de valência eu tenho 3 elétrons. Tá vendo? Somam 2 com 1 é 3. Família 3A, ou família 13, porque é a 13ª coluna da tabela periódica. Então já dá para você começar a entender essa parte de tabela periódica.
Deu para perceber que eu fiz uma pausa no vídeo para colocar novamente a tabela periódica aqui. Nós já estamos sem espaço, mas notem, do lítio para o berílio, para o boro, a energia dos respectivos orbitais diminui da esquerda para a direita. Por quê? Da esquerda para a direita está aumentando a carga do núcleo, e o núcleo atrai mais fortemente então esses orbitais, por isso a energia cai. Em química, o negativo aqui implica em atração, a energia com sinal negativo. O próximo elemento, para fazer a configuração eletrônica, eu vou só fazer a configuração eletrônica dos elementos aqui do segundo período. Então você tem o carbono, número atômico 6. Então você tem aqui a energia, né? O eixo Y, diagrama de caixinhas. Agora você tem o orbital 1s, orbital 2s, orbitais 2p. 6 elétrons, então 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 1s e 2 elétrons em orbitais 2p. Como você tem 3 orbitais p disponíveis e 2 elétrons, você coloca um orbital em cada, ou um elétron em cada orbital, até você concluir a configuração. Então a configuração fica 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2. Segunda camada é a camada de valência com 4 elétrons na camada de valência, família 4A, daqui é o 4A, ou 14, já que é a 14ª coluna da tabela periódica. Vejamos, o próximo elemento é o nitrogênio. Eu preciso fazer o nitrogênio agora? Não, vamos pular para ele um pouquinho mais rápido. Vou pegar aqui o oxigênio, número atômico 8. Tem aqui o eixo de energia. A energia dos orbitais decresce da esquerda para a direita. Então o orbital 1s do oxigênio certamente está num estado de menor energia, mais fortemente atraído pelo núcleo, do que o orbital 1s do carbono, né? Então aqui 2s e aqui 2p. Então você tem agora 8 elétrons, 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, restam 4 elétrons. Então, regra de Hunt, primeiro você coloca um elétron em cada orbital, você coloca um elétron em cada orbital do tipo P, e no final resta um elétron, agora que você coloca o segundo elétron nesse orbital P. Então a configuração do oxigênio é 1s, 2, 2s, 2, 2, 2p4. Segunda camada é a camada de valência, e notem que o elemento oxigênio está no segundo período, 6 elétrons de valência. Então ele é da família 6A ou 16, já que é a 16ª coluna da tabela periódica. O próximo elemento é o flúor, número atômico 11. Então novamente fazer aqui o diagrama de caixinhas, né? A energia do orbital 1s do flúor é menor que a energia do orbital correspondente para o oxigênio. O flúor tem um número atômico maior, então atrai mais fortemente os orbitais para si em relação ao núcleo do átomo de oxigênio. Então 2s e agora aqui 2p. Então são 9 elétrons, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. São 3 orbitais. Vou primeiro colocar um elétron em cada orbital. Já coloquei 7 elétrons, são 9 no total. Então o segundo elétron nesse orbital, o segundo elétron nesse orbital. O máximo de elétrons por orbital, 2, desde que tenham spins opostos, ou seja, os spins têm que estar emparelhados. E o último elemento do período é um gás nobre, que é uma configuração muito especial, por isso eu vou mudar de cor aqui a minha canetinha para, vejamos, preta. Então, aqui, energia. O próximo elemento é o neônio, número 11. Então, eu vou fazer o diagramazinho de caixinhas. Claro que eu não vou conseguir comparar aqui a energia dos outros elementos, porque não está na mesma linha, a energia relativa. 2s,
2p. São 10 elétrons, não é 11, 10 elétrons. Então, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, coloca um elétron em cada orbital primeiro, depois o segundo elétron, elétrons com spins opostos, a configuração fica 1s2, 2s2, 2p6. Eu vou definir isso aqui como configuração CERN do neônio, no número 10. Então, a configuração CERN do neônio representa, ou significa que eu coloquei 10 elétrons. Na camada de valência, que até vou mudar de cor aqui, uma cor mais discreta, que está alaranjado. Aqui para N igual a 2, segunda camada da eletrosfera, a camada de valência, o número de elétrons do total é 8. Então, ó, estou terminando o segundo período da tabela periódica com o elemento neônio, que tem número atômico 10, e ele está na família 8A. Ele é um gás nobre. 8A, ou família 18, porque é a 18ª coluna da tabela periódica. Ele não forma moléculas, ele é um gás nobre, e nós vamos tomar a configuração do gás nobre como modelo para os outros elementos, pelo menos para os elementos representativos. Então, quando eu coloco aqui CERN do neônio, implica a configuração do neônio conforme eu coloquei aí. A videoaula está super longa, eu acho que foi a videoaula mais longa que eu já fiz na história do canal. Então, na próxima aula, continuamos com esse assunto e na próxima aula eu devo abordar com mais profundidade a blindagem e carga nuclear efetiva.